Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre plano diretor, o que é e sua importância para o planejamento urbano de uma cidade. O plano diretor é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Ele busca melhorar a qualidade de vida da população, reduzir as desigualdades socioeconômicas e tornar as cidades mais inclusivas, justas e ambientalmente equilibradas. Vamos fazer a leitura e depois a gente faz os comentários. É no plano diretor que os cidadãos encontram as diretrizes de uso e ocupação do solo, zoneamento, índices urbanísticos e definição de áreas de interesse especial. O documento estabelece em quais áreas será incentivada a construção, o adensamento populacional e habitações de interesse social, a limitação de altura de edifícios, a proteção de mananciais, onde não será possível empreender, onde incentivar o comércio e serviços, onde será priorizado o transporte público, entre outros. Então, por exemplo, vai ser nesse plano diretor que vai ser previsto, por exemplo, regras para a construção dos imóveis. Por exemplo, na minha cidade existem regras onde os imóveis têm uma porcentagem de taxa permeável que deve ter no terreno. Você não aprova um projeto na prefeitura aqui da minha cidade se no terreno não tiver uma área permeável. Você não pode fazer calçada, piso em todo o terreno. E também é aqui no plano diretor que vai ser separado as zonas da cidade. Então você percebe que na sua cidade, se for uma cidade grande, tem um padrão. Normalmente o comércio fica mais na região central, não que nos bairros não possam ter, né? Mas é em menor escala. Onde vai ser aquelas áreas de preservação, aquelas matas, aqueles parques ambientais, onde será as edificações de pessoas de baixa renda, também a questão de planejamento do transporte público. Normalmente as pessoas de baixa renda vão usar o transporte público para ir até o centro, para fazer suas compras. Então tudo isso é previsto no plano diretor, buscar otimizar esses serviços. É claro que na prática não acontece tudo tão lindo assim, né? Você vê que o transporte público no Brasil em geral tem uma qualidade deficitária. Mas nessa política que é previsto as suas melhorias. E também está atrelado a fatores políticos, né? Infelizmente. Quais cidades são obrigadas a terem um plano diretor? Cidades com mais de 20 mil habitantes, regiões metropolitanas, isso aqui tem muito em São Paulo. Às vezes um bairro ele se torna uma região metropolitana por estar muito próximo a uma cidade grande, uma metrópole, né? No caso, eu sei que São Paulo tem bastante região metropolitana, mesmo que a cidade tenha menos que 20 mil habitantes, por exemplo, tenha 10 mil habitantes, mas é uma região metropolitana, vai ter que ter plano diretor. Cidades turísticas, aqui na minha região, por ser Pantanal, existem muitas cidades turísticas, então muitas vezes essas cidades nem têm 20 mil habitantes, mas por serem cidades turísticas, são obrigadas a terem um plano diretor. E cidades com empreendimentos com alto impacto ambiental, por exemplo, usinas e barragens. A gente tem um exemplo daquela cidade que aconteceu aquele desastre da Vale, né? Foi a cidade de Mariana. Então, a cidade com um empreendimento desse tem que ter plano diretor também. De acordo com a legislação federal, da Lei 10.257, existe o Estatuto da Cidade, o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos para eventuais ajustes. Muitas vezes isso pode gerar conflitos políticos, né? Porque é gerado no mandato de um e o outro vai ter que executar, né? Mas é complicado, é assim mesmo. O plano diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal. E também vale destacar que também é de interesse de toda a população daquela cidade. Então, além de ser aprovado pela Câmara, tem que ser realizado um comitê para ouvir as necessidades daquela população, daquela sociedade que habita ali, porque às vezes o político pode ser de outra região, né, e foi morar ali, mas uma pessoa que é nativo daquela cidade conhece muito mais as necessidades da cidade, né? Então é isso, nossa aula sobre plano diretor, espero que você tenha entendido. Então, até a próxima aula.